Bom dia, pessoal. Eu estou aqui para fazer a 10ª edição dessa nova série que eu montei aqui no YouTube, que é sobre os filmes inesquecíveis, né, do cinema, que a gente não pode deixar de assistir de forma alguma. E eu escolhi para essa décimo programa um filme dos anos 90. E de novo a gente está falando de um diretor que já foi mostrado aqui, A Lista de Schindler, de Steven Spielberg. Você vê que é um diretor que vai aparecer aqui bastante, não tem jeito. A gente já mostrou o ET dele anteriormente, né, num programa anterior aí. E agora não tinha como deixar de falar da lista de Schindler e quero falar um pouco mais desse diretor. Gente, assim, eu sou de uma época que testemunhou meio que a chegada do Spielberg no cinema. Eu comecei meio que a curtir cinema, meio que a participar mais e a entender, me sentir mais atraído por cinema na época que Spielberg estava lançando Tubarão em 75. Eu era menino, tá? Nem fui ver o filme no cinema, mas foi um momento que eu comecei a me despertar. Caçadores da Arca Perdida me colocou assim em sonho, né? Em delírio por aquela arte que era o cinema, né? Mas vale lembrar, gente, que nessa época o Spielberg ele era considerado por todo mundo. Eu já comecei a me envolver, ler revistas, estar mais envolvido no mundo cinéfilo, né? E o que que a gente tinha do Spielberg? Eu achava ele, eu como garoto de 14, 15 anos, achava ele maravilhoso. Mas a mídia, né, jornalística e tudo, tinha um lugar para o Spielberg que era o diretor escapista, o diretor de filminho mágico, aquilo que eu comentei em outro vídeo, uma espécie de Walt Disney do cinema live action. Ahn, Tudo bem, era isso, mas é interessante que aí o Spielberg vai tentando mudar esse cenário, né? Ele vai fazendo filmes como A Cor Púrpura, que já é um filme mais dramático. Ele faz filme como Império do Sol, que é um filme que mexeu muito comigo. Eu até entendo que ali, em definitivo, eu entendi, eu vi o Spielberg como um diretor maduro. Apesar que sempre havia uma comparação do Spielberg com a questão da criança, ele estava sempre ligado com o olhar infantil, porque ET é filmado na altura de uma criança de 8, de 10 anos, né? O próprio Império do Sol, por mais que eu ache um filme muito maduro, é o olhar de uma criança dentro da guerra. Então havia sempre uma relação, porque quando lançaram o Hulk, ó, essa é a prova máxima de que Steven Spielberg ainda é uma pessoa meio Peter Pan, que está dentro desse universo. E ele faz, na verdade, algumas homenagens, ele busca personagens do desenho da Disney, de algum jeito ele coloca lá em algum lugar. É, a Wii tem muito isso do Pinóquio, né, da criatura que é construída, né, para virar gente. E tem a fada aparece para ele, a mesma fada do Pinóquio. Ah, Se você olhar num certo prisma, tentando edulcorar a coisa, né, dar uma certa fantasia, que é difícil, é impossível você ser fantasioso num filme como esse, mas na lista de Schindler, por exemplo, você tem um personagem duro, que é o né, duro de ser vencido no sentimento no início do filme. Ele é um comerciante que está querendo se dar bem. E ele encontrou uma fórmula, né, racional de ganhar dinheiro com a guerra, com o sofrimento dos outros. Né? Eu vou usar uma mão de obra barata, que é judeu, que está aí todo indo para a fornalha, eu já estou sabendo que eles estão indo para o buraco, e vou tentar ganhar dinheiro com isso. Ele ganha muito dinheiro mesmo. É que o fato de se envolver com esse povo, com o povo judeu, vai fazendo com que ele se sensibilize, se humanize. E aí tem uma metáfora que é irresistível para ele. Ele coloca o personagem do Ben Kingsley, que é o contador dele, é o cara que vai
ali, ajudar a montar a lista com ele, aquela coisa toda. O Ben Kingsley, ele é um cara, o personagem é muito íntegro, é um judeu muito íntegro. E ele dá uma opinião, dá a opinião real do que ele sente das coisas. Ele tenta, com o olhar, ele parece que cobra a humanidade que o Schindler não tem, porque ele é um garoto, ele é um playboy, ele é uma criança que cresceu mimada e que não tem muito critério do sentimento no início do filme. Ele está pensando como negociante. E aí me parece que o personagem desse ajudante do Schindler, né, que é o Liam Neeson, ele começa a se humanizar através dessa consciência, né? A consciência de Pinóquio, aí volta a questão do Disney. Então essa consciência vai trazendo ele. Mas aí, gente, fazendo uma viagem, pensando em tudo que o Spielberg tem de fantasioso, de meio Disney na vida dele. Fora isso, o filme é realmente uma das coisas mais sérias feitas para o cinema e corajosas. Judeu ou não judeu, ele é judeu, né? É difícil, muito difícil fazer um filme tão cru, tão contundente quanto esse. Apesar que, assim, Polanski, que viveu isso na carne, viveu o nazismo na carne, ele foi vítima do nazismo, né? Ele teve que fugir da Polônia na época da guerra. Ele poderia ter ido para o campo de concentração facilmente. A mãe dele foi, o pai dele escapou, mas ele também, enfim, é a história de outro cara. O Polanski, alguns anos depois, ele faz o filme O Pianista, que também é super reconhecido no cinema como um grande filme. Mas o Pianista, ele faz um filme que até parece um pouco, em alguns momentos, com a crueza, com a frieza que a gente vê na lista de Schindler. Só que o Polanski, ele faz diferente. Ele conta o filme em cores, do tipo, não tenho medo de mostrar a verdade nua e crua na sua cor. Eu vou contar ele em cor mesmo, na cor na melhor alta definição que a gente tiver aqui no momento. Ele usa um elenco muito bom, muito verdadeiro, que inclusive acaba sendo premiado, né? O ator principal do Pianista, que me foge agora, mas é premiado como melhor ator né, do ano no filme, mas ele usa cores mais dramáticas por causa da cor, e aonde o Spielberg traz algum tipo de esperança, esse cara escapou. Não, ele mata. O personagem não parece que vai vislumbrar uma chance, mas ele morre. E aí o filme de Spielberg serve até de trampolim para esse filme do Polanski, porque o Polanski parece que olha para o filme do Spielberg e fala assim: aqui eu vou te mostrar que as coisas não são tão belas como no cinema. Aí o cara atira, a bala não pega e o cara não morre, entendeu? Isso é um pouco do sentimento de esperança que o Spielberg carrega dentro dele sempre. E que de alguma forma, mesmo sendo um filme cruel, ele dá um jeito de trazer esperança dentro do filme. Mas não desmereço em nada, nem coloco o Pianista como um filme maior do que o de Schindler, nem é considerado. Quer dizer, quando você faz as listas dos melhores filmes de todos os tempos, o Pianista, em geral, não é tão lembrado. A lista de Schindler está em todas, porque ele é muito mais artístico, ele é muito mais incisivo, a escolha do preto e branco é perfeita, né? Ela traz mais realidade, porque te remete aos antigos documentários sobre o Holocausto que a gente sempre viu na televisão e a mídia sempre mostrou porque era real. E aí ele faz também uma coisa que eu acho genial, que assim, o Spielberg quer mostrar que apesar de todos os documentários feitos sobre o cinema sobre o Holocausto e de filmes documentais como do Alain René, que fala que tem noites frias, noites brancas, é uma coisa assim. Que se tem uma sensação tristonha, que é uma denúncia também, mas uma sensação tristonha
de que aquele monte de judeu jogado em valas, aquilo ali é um monte de alguma coisa qualquer. Não, são seres humanos individuais. A tristeza está em a gente não conseguir distinguir mais o que é ser humano, porque você vê um bando de fantoches, um bando de fantasmas sendo devastados de uma forma desrespeitosa. O Spielberg vai e faz assim, não, eu vou incutir na mente do espectador, seja ele quem for, que cada ser humano morto ali é muito especial. Então o que ele faz? Ele pinta um de vermelho, que é a menininha, que é a única coisa em cor no filme, e ela aparece lá andando no meio da multidão meio perdida, ninguém faz muito nada por ela. Ela está em destaque, e aí na cabeça da gente, a gente vê que o Schindler, numa cena ali, olha para essa menina, ele está vendo que ela está ali, mas não faz nada, ela faz parte de uma legião de pessoas que vão ser destruídas de alguma forma nessa guerra. E aí ele faz isso só para te mostrar lá na frente ela num caminhão de crianças mortas, sendo levadas para ser enterrada. E que você jamais conseguiria identificar ou ver se ela não tivesse em destaque na cor vermelha. Então, é uma leitura, é um código interessante que o Spielberg usa para falar, olha como cada elemento é importante, olha como esse elemento te chamou a atenção. A loira menina bonita que está ali de vermelho. Essa você se lembra, porque você viu ela no filme. Ela toda engraçadinha, se escondendo embaixo da cama, né? A câmera dando um close no rostinho angelical dela. E aí ele vai lá e mostra ela morta. Então, não tem como você não se envolver. Não tem como esse filme não ganhar o Oscar, por exemplo. Né? Então, foi indicado a 12 prêmios, levou, se eu não me engano, 7. Mas não levou as atuações, tá? A gente tinha lá um Ralph Fiennes muito bem na interpretação e ele não leva. Tem outra, o Schindler, o Liam Neeson, está excelente, também não vai. Então, e é isso, o filme mostra a construção de um homem que começa frio, calculista e economista, né? E se torna um ser humano, se torna um humanitário no final. Realmente essa transformação é mostrada durante o filme. E isso é o que eu acho mais rico, né? Ele escolheu um personagem alemão que entra como omisso na história do Schindler e né, do personagem, da história dos alemães na guerra, e ele vai, por força de tudo que ele quer fazer enquanto lucro, ele acaba se envolvendo emocionalmente e humanamente com a história. Então é legal que o Spielberg conte essa história. Né? Outra coisa que eu queria falar também eu vi uma matéria em algum lugar de um cara aqui no Brasil que sobreviveu ao Holocausto e estava no campo de concentração do Amon Götz, que é o personagem interpretado pelo maravilhoso Ralph Fiennes, que é um ator excelente, né? Merece muito ganhar o prêmio, mas não ganhou ainda. O Amon, como ele mesmo diz na entrevista, era muito pior do que o Amon do filme. Porque o Amon do filme, de certa maneira, o Spielberg também dá uma humanizada, mostra que ele tem problema de relacional mesmo, né? É um cara com total psicopatia. E ele fala que o Amon conhecia ele porque ele foi fazer um serviço de mecânica para o carro dele, e ele gravou, quer dizer, dizendo que o Amon tinha uma memória muito privilegiada. E uma certa feita, ele estava num acampamento, numa barraca, um lugar. O Amon chegou, né, o Amon Gut, e reconheceu ele logo na entrada. Falou assim: eu te conheço a tua fuça, sai daqui. Mandou ele sair da barraca. E depois ele só viu tiros, quer dizer, mataram todo mundo que estava na barraca, ou deportaram para o campo de concentração. Ele escapou. Ele fala que graças a essa memória, né, ele estava vivo, porque ele olhou, viu o cara, reconheceu. Né, para ele era muito fácil ter os personagenzinhos de vítimas dele pintados de vermelho, como o Spielberg faz no filme.
Então é uma curiosidade. E para falar do DVD, eu não tenho Blu-ray desse filme. Ele já tem por aí, deve ter um monte de documentário, deve ser talvez a mesma coisa que está aqui. É da Universal, tá, gente? É um filme de mais de 3 horas de duração. Eu tenho os extras aqui dentro, mas acredito que. Acredito não. Ele não cabe, não quiseram colocar, né? Quer dizer, pode ser DVD, né? Tem menos espaço. Não cabe todinho nesse DVD, então o filme continua no disco 2. Eu acho que de forma muito apropriada a arte de fundo do disco é preta, né? E o nome é branco, quer dizer, o preto e branco tem a ver com a questão do filme ser preto e branco, que é uma ousadia nos anos 90. Esse filme é uma produção de 93. E um certo respeito, né, também a questão das vítimas do Holocausto. Olha lá, DVD da Universal. Mas ele não fica fazendo graça, nem fazendo uma arte muito bonita, muito bacana. Tem aqui, lógico, você tem que. Cinema caminha pela arte, né? Então, uma mão que estende para puxar a outra, e nesse caso, talvez fazendo aquilo que ela gostaria de ter feito, porque o Schindler nunca estendeu a mão para segurar a menina de vestido vermelho. Se vocês perceberam, aqui é a mão do Schindler, supostamente, gostaria de ter ajudado a menina do vestido vermelho. É toda uma simbologia, né? Porque ele salva as pessoas de alguma forma, né? Ele tem uma coisa que ele faz que tem um anel que ele recebeu, né, que está dizendo: se você salva uma vida, você está salvando o mundo, né? Então foi um anel que ele recebeu lá da equipe dele de trabalho, da fábrica. O mais importante é que ele venceu o Oscar de melhor filme e que ele é um bom filme, ganhando ou não ganhando, ele seria mesmo o melhor filme da noite. Já era esperado desde o lançamento do filme que ele ganhasse, quer dizer, era favorito absoluto e indiscutível. E eu estava falando do Spielberg, né, que ele era considerado um escapista. Eu achei interessante, foi aqui na lista de Schindler que a indústria finalmente olhou e falou assim: tu é o cara, tu serve para fazer qualquer tipo de filme, filme de adulto, filme de criança. E aí o Spielberg enveredou para um lado mais sério, quer dizer, ele ainda brinca, ele ainda faz um pouco de fantasia, porque está nele. Mas é um filme, é um filme que deu a maturidade para o diretor. Eu acho que ele conseguiu essa maturidade antes já, em A Cor Púrpura, em Império do Sol, principalmente Império do Sol, mas a crítica, a mídia, diz que foi aqui que o Spielberg se tornou o grande cineasta de todos os tempos. E vai entrar para a história como o grande cineasta de todos os tempos, superando o John Ford, superando Hitchcock. Ele é um cara realmente, ele conseguiu condensar tudo que o cinema já fez até hoje. E é lógico, o diretor melhor vai estar sempre num momento à frente, não lá atrás, porque ele já carrega historicamente o cinema, mais coisas do cinema do que o Hitchcock tem, do que sei lá, do que os antigos mestres têm. Quer dizer, ele está além, ele continuou, né? O próprio Kubrick, que era um gênio do cinema, vinha se relacionando com o Spielberg no final, porque reconhecia ele como um grande cineasta. E provavelmente por causa de Lista de Schindler, né? Que foi o filme que deve ter chamado a atenção dele em algum momento. Bom, gente, esse aqui foi o meu vídeo mais extenso, porque eu adorei muito falar de Lista de Schindler. Está aqui o DVD, edição dupla, com vários extras, documentário, história da Fundação Shoah com Steven Spielberg, um documentário sobre as vozes da lista, ou seja, o povo da lista falando sobre o que realmente aconteceu. Espero que tenham gostado e até uma próxima.